Olá, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Sou Isaías Pereira Evangelista e hoje vamos aprender um pouco sobre terpenos, vitamina A, biossíntese de terpenos e colesterol, né? Esteroides e esteroides sintéticos. Primeiro, a gente precisa entender o que é terpenos. Os terpenos, eles são compostos que são naturalmente produzidos pelas plantas, né? Através do seu metabolismo secundário. E a atuação desse terpeno e a sua distribuição específica nas plantas é mais comum em algumas espécies do que outras, né? As plantas produzem os terpenos porque eles cumprem diversas funções na planta, né? Como protegê-la contra os herbívoros e patógenos e atuar na própria competição entre as plantas ou mesmo para fins de atração de organismos benéficos a ela, como animais polinizadores e dispersores, né? As plantas produzem basicamente dois grupos de compostos, chamados metabólitos primários, que são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento da planta, e os metabólicos secundários, que incluem os terpenos, né? E também tem a função de protegê-las contra fatores abióticos, né? Como iluminação, exposição aos raios UV, enfim. Nessa imagem que eu coloquei aqui, tem alguns tipos de terpenos. Tem um pineno, que serve como um anti-inflamatório, ele ajuda na memória, memória. Tem o linalol, né? Ele é um analgésico. Tem o cariofileno, ele é um anti-inflamatório, né? O limoneno, ele trata o refluxo. E o miceno, que ele é um anti-inflamatório, um sedativo, um relaxante muscular, né? Enfim. Ainda falando sobre. Deixa eu ver aqui. Aqui. Falando sobre um pouco a biossíntese do terpeno para ficar melhor para vocês, né? Os terpenos, né? Eles estão aqui, né? Os terpenos esteróis. Os terpenos, eles constituem o maior grupo de metabólitos secundários. Eles são derivados do isopropeno, né, que tem 5 carbonos, e são classificados em monoterpenos, com 10 carbonos, sequiterpenos, com 15 carbonos, e dieterpenos, com 20. Triterpenos, com 30, tetraterpenos, com 40, e assim vai. As duas rotas principais na biossíntese de terpenos ocorrem em organelas diferentes na célula vegetal. Na rota do ácido na via do ácido mevalônico, que ocorre no citoplasma da mesma, né, da célula, 3 moléculas de acetilcoenzima A reagem para formar o ácido mevalônico, e este, após sofrer reações de pirofosforilação, descarboxilação e desidratação, resulta no isopentinil disfosfato. Este composto ativado de fósforo se converte em seu isômero dimetil-lil-disfosfato, o qual é biosintetizado pela rota do MEP, né, que ocorre nos cloroplastos. Possui um bom grupo de saída, o oxigênio pirofosfato. Após a protonação do seu oxigênio e, consequentemente, a formação do carbocátion alílico, ocorre a dimerização com formação de geranil disfosfato. Na rota do MEP ocorre a reação da condensação entre uma molécula de gliceraldeído trisfosfato e piruvato, que origina a DMAP, que se converte em seu isômero IPP. Então, essa é a biossíntese do terpeno. Agora falando um pouco da vitamina A vitamina A, ela, como vocês podem perceber,
na sua fórmula estrutural, aqui é a fórmula estrutural da vitamina A do retinol. A vitamina A, ela está classificado em um tipo de grupo de vitaminas de lipossolúveis, que não são dissolvidas em água, visto que sua estrutura carbônica, né, não tem muito grupo apolar. A sua cadeia carbônica é muito apolar. E a polar não se dissolve na água, que é polar, né? Então vocês podem ver que a vitamina A ela pode ser encontrada na cenoura, pode ser encontrada no ovo, enfim. A vitamina A ela é um micronutriente lipossolúvel, né? Ou seja, ela é dissolvida na gordura. Ela está disponível na forma de retinol em alimentos de origem animal. Então, alimentos de origem animal ela está na forma de retinol e como carotenoide nos vegetais, né? Seus principais benefícios estão na ação antioxidante, fortalecimento da imunidade e regeneração de tecido. Então, a vitamina A ela serve para a prevenção de diversas doenças, né? E também contribui para um desenvolvimento saudável, né? Das crianças e dos adultos. Por outro lado, se não tiver pouca vitamina A, pode trazer uma série de problemas. Por exemplo, em adulto, a falta desse nutriente pode acelerar o envelhecimento das células, aumentar a incidência de diversos tipos de câncer e doenças vasculares, né? Então, a vitamina A, ela serve para deixar o corpo, né? O corpo saudável, tá bom? Aqui a gente já falou, né? Então vamos agora para a biossíntese do colesterol, tá bom? Tem vídeo aí falando do colesterol, então vocês só dá uma olhadinha. O colesterol, só um segundo. O colesterol ele está presente no organismo dos mamíferos, né? É proveniente da dieta e da síntese endógena, né? O colesterol encontra-se em todos os alimentos de origem animal, em quantidades variáveis, né? Essa quantidade varia. A maioria do colesterol nos alimentos está presente na sua forma não esterificada, sendo a proporção de ésteres de colesterol inferior a 15%. A síntese do colesterol ocorre no citosol e no retículo endoplasmático de todas as células nucleadas do organismo a partir da acetilcoenzima A. Né? Na teoria, na verdade, todas as células dos mamíferos, excetuando, né, os eritrorócitos maduros, têm a capacidade de sintetizar colesterol. Contudo, a síntese endógena ocorre primariamente em mamíferos, em nível de fígado e intestino, cerca de 10% do total de colesterol sintetizado no organismo, né? Sendo que os tecidos extrahepáticos contribuem numa fração menor, né? A via da biossíntese do colesterol se processa em 4 fases. Na primeira, acontece a conversão da acetilcoenzima A em mevalonato, um composto com 6 carbonos. Em 3 passos, 2 moléculas de acetilcoenzima A condensam, por ação, né, da enzima teloase. Esse é o primeiro passo. Forma acetoacetil-CoA, o qual condensa com a terceira molécula de acetil-CoA para formar o beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA. Reação catalisada pela HMG-CoA síntese. O HMG-CoA é depois reduzido a mevalonato pela HMG-CoA redutase e esse é o terceiro passo, né? Na segunda fase ocorre a conversão do mevalonato em unidades isoprenóides.
ativadas através da adição de 3 grupos fosfatos ao mevalonato, provenientes de 3 moléculas de ATP, em 3 passos sucessivos. Na terceira fase, forma-se o esqualeno, com 30 carbonos, através da condensação de 6 unidades isoprenoides. Na quarta e última fase, ocorre a ciclização do esqualeno para formar os 4 anéis do núcleo esteroide do colesterol ao nível do retículo endoplasmático. Tá bom? Então, essa é a biossíntese do colesterol. Agora vamos falar dos esteroides e dos esteroides sintéticos, né? Os esteroides sintéticos, eles são aqueles que são produzidos artificialmente por indústrias farmacêuticas. Um exemplo aqui, que não está no quadro, é o estanozolol. Esse esteroide anabolizante é usado para facilitar a obtenção de músculos por frequentadores de academias e esportistas. Porém, o consumo desse anabolizante, desse esteroide, é proibido, né, pelas organizações esportivas por colocar o usuário em vantagem em relação aos outros competidores. Um fato marcante ocorreu nas Olimpíadas de 1988, quando o esportista Ben Johnson, após vencer a corrida dos 100 metros rasos, foi desclassificado na competição. O motivo tem tudo a ver com isso, né? Ele fez o uso de anabolizantes para intensificar sua força física, o que não é válido no esporte, onde o lema é competir de igual para igual. O esteroide que ele consumiu, o estanozolol, foi identificado através do exame de urina, né? Atualmente tem o exame antidoping, método mais moderno e eficiente para detectar o uso de drogas sintéticas, né? Os esteroides sintéticos, eles podem trazer graves consequências ao organismo. Dentre eles, né, a paralisia do fígado e dos rins, hipertensão, câncer e, em casos extremos, ele pode trazer a morte súbita. O uso de anabolizantes em mulheres fica mais visível em razão das alterações, nascimento de pelos, mudanças na voz, ganhos e músculos. Então, tem que ter muito cuidado com o uso desses anabolizantes, sempre com a ajuda de um profissional adequado, se você quiser tomar, gente. Não é brincadeira. Entretanto, por outro lado, tem os esteroides essenciais para nós sobrevivermos, né? E que fazem presente naturalmente em nosso corpo. Como é, por exemplo, o colesterol, que está na imagem aí. Esse esteroide, ele é natural e ele é produzido no fígado. E uma das suas funções é compor a estrutura das membranas celulares, né? Ajudando ali a enrijecer. Em contrapartida, minha gente, o excesso dessa substância em nosso organismo pode trazer sérios problemas de saúde. Um deles é a obstrução das artérias, doença conhecida como aterosclerose. Então, mesmo que ele seja muito bom, ele ainda assim, gente, pode trazer consequências em excesso, tá? Então, tomem muito cuidado. E é isso, minha gente. Muito obrigado. Bora fazer só uma recapitulação. Os terpenos, eles são produzidos a partir de metabólitos secundários e tem diversos tipos, né? A vitamina A, ela nos animais está armazenada em forma de retinol e nos vegetais em forma de carotenoides. São vitaminas lipossolúveis, ou seja, são dissolvidas na gordura e não na água, tá? Ela tem um grupo aqui na ponta, um grupo polar, mas se você pegar toda a sua cadeia, a característica apolar sobressai sobre a característica polar. Então, é pouquíssimo solúvel na água, tá? Aqui é a biossíntese do terpeno, né? Ela tem
essa rota aqui a partir da acetilcoenzima A, aí vai pela via do mevalonato, né? Forma os isoprenoides e vem os terpenos e os esteróis, tá? Aqui a biossíntese do colesterol, né? Da acetilcoenzima A para acetato acetilcoenzima A. Aí vem pro 3-hidroxil, 3-metilglutaril, né? Um coenzima A, vai pelo mevalonato e assim vai, né? Até chegar no colesterol. Então é uma via muito grande, né? E os esteroides sintéticos, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido. Obrigado.